Desde o dia 18 de novembro de 2024, temos assistido a uma escalada nas notícias a respeito de uma onda de aparições e avistamentos de objetos inexplicáveis nos céus. Naquela semana, a histeria estava concentrada nos registros feitos nos céus de diversas localidades na área de New Jersey, próximo a Nova York. Ao longo das semanas finais deste ano de 2024, se intensificou a divulgação de vídeos e relatos em outros estados americanos, e o fenômeno passou a ser testemunhado em diversos outros países, com muitos registros inclusive aqui no Brasil. Próximo do Natal de 2024, já passam de 5.000 avistamentos formalizados. A princípio, as suspeitas se concentram em tratar esses objetos como drones, de origem desconhecida, ainda que muitas das filmagens mostrem comportamentos e capacidades atípicas para simples drones, como os que conhecemos oficialmente. Sua altitude, velocidade, autonomia de horas em voo, ausência de ruído, capacidade de mudança de forma e até imunidade a tiros e projéteis, além do poder de descarregar a bateria de drones convencionais que tentaram se aproximar, não são recursos triviais de drones comerciais convencionais. E o que mais irritou e incomodou a opinião pública foram as declarações oficiais a respeito. A grande maioria desses drones provavelmente será para uso recreativo ou de hobby. Eles vão ser drones comerciais usados em coisas como arquitetura, engenharia, agricultura. Ou eles poderiam ser usados para uma aplicação da lei. É possível que alguns desses drones possam estar envolvidos em atividades malignas. É totalmente possível, mas a grande maioria não é, sabe? Esse não é o caso. E no caso de drones voando perto ou sobre as instalações militares do Z1, instalações militares, isso por si só considerando o volume de voos de drones que vemos em um dia qualquer, não é algo novo. Levamos todos eles a sério. Normalmente, quando os detectamos, tentamos classificá-los e tomar as medidas apropriadas. É possível que alguns deles estejam fazendo vigilância. Vagas e sinalizando a impotência de todas as autoridades que vêm sendo pressionadas pelo público, as declarações oficiais se limitam a alegar que se desconhece sua origem e a reiterar que ainda assim não vêem perigo ou riscos nesses objetos, muitos do tamanho de um carro, e com capacidade de descarregar outros drones e interferir em transmissões de rádio. Além de recomendar que as pessoas não tentem alvejar ou reagir agressivamente a esses objetos de origem desconhecida, as autoridades chegaram a declarar que não acreditam que se trate de algo controlado por países inimigos, e muito menos de que haja evidências de que sejam algo não humano ou de fora da Terra. Esses objetos têm sido vistos em aeroportos e em muitas áreas onde existem bases da Força Aérea Americana, além de terem sobrevoado ostensivamente instalações de silos de mísseis e muitas usinas nucleares, o que causa ainda mais especulações. O próprio presidente eleito, Donald Trump, se manifestou com um comentário polêmico. Eu acho que seria melhor eles dizerem o que é. Nosso exército sabe e nosso presidente sabe. E por algum motivo eles querem manter as pessoas em suspense. Muitos acreditam que ele esteja querendo indicar que pode haver algum plano escuso ou estratégia oculta da atual gestão democrata, que visa impactar sua posse em janeiro de 2025, justificando o sigilo sobre a real natureza desses objetos. Essa corrente de teóricos de conspiração, que inclui formadores de opinião como a atriz e podcaster Roseanne Barr, tem chamado a atenção para alguns acontecimentos divulgados por ex-agentes do governo e por informantes ligados ao próprio Pentágono. Kevin Shipp é um desses informantes, um agente que inclusive trabalhou na CIA e que sugeriu, em entrevistas recentes, que essa onda de avistamentos pode estar relacionada ao misterioso e não esclarecido desaparecimento de uma carga de material radioativo. Conforme confirmado por Michael Melham, prefeito de Belleville, cidade onde se concentram muitos avistamentos na área de New Jersey, essa carga radioativa desapareceu misteriosamente de um container, que apareceu com evidências de ter sido violado justamente no porto de Newark, no dia 2 de dezembro. E já há quem sugira que esse roubo ou violação de carga
confirmada pelo órgão responsável por acompanhar o tráfego de material atômico em território americano, possa ter sido uma estratégia intencional adotada para criar uma justificativa nebulosa como pano de fundo para todo esse movimento de vigilância envolvendo drones de última geração. Afinal, é preferível e mais fácil administrar a reação e histeria em torno disso do que as consequências de motivos mais críticos que podem estar envolvidos e que talvez jamais possam ser de fato revelados por questões de segurança nacional. Nesse período, outros fatos sinistros que têm ocorrido paralelamente à histeria em torno da onda de drones estão sendo relacionados para ajudar a alimentar as especulações a respeito disso tudo, como a execução do chefe da defesa nuclear russa, o tenente-general Igor Kirillov, em um suposto atentado à bomba em Moscou no dia 17 de dezembro. O que esse militar russo de alta patente, encarregado justamente de estratégias relacionadas ao uso de armas químicas e nucleares do Kremlin, saberia sobre coisas que aconteceram, ou principalmente, que estão para acontecer e que teria justificado sua execução nesse momento? John Ferguson, CEO da Saxon Aerospace, uma empresa especializada em fornecer e operar drones de grande porte para o governo, na semana de 16 de dezembro, compartilhou um vídeo de 9 minutos no TikTok oferecendo sua avaliação sobre o que poderia explicar a atividade desses drones. Ferguson declarou ter falado há alguns meses atrás com alguém que estaria tentando alertar os mais altos níveis de escalões do governo, supostamente sobre uma ogiva nuclear em particular, desviada de antigos programas nucleares que estaria indo em direção aos Estados Unidos, ou até já poderia estar oculta em território americano, segundo comentou posteriormente em alguns podcasts. Ninguém sabe onde esse artefato está agora, afirmou Ferguson, lembrando existir hoje mais de 300 ogivas nucleares extraviadas que são objeto de atenção e busca por autoridades há décadas. Ligando essa história de fundo aos drones especificamente, Ferguson explicou que tais drones não têm razão para voar à noite, a menos que estejam sendo utilizados para algum tipo de trabalho de identificação de rastro ou pegada nuclear, e usando suas capacidades de infravermelho para alguma missão de vigilância ou reconhecimento. Para completar o mistério em torno do assunto, algumas fontes militares e até veículos de mídia como o Daily Mail revelaram que a aparição desses objetos não é algo tão recente. Começaram a aparecer notícias a respeito, que já vinham sendo registradas desde dezembro de 2023. Durante pelo menos 17 noites em dezembro daquele ano, enxames desses UAPs ou drones foram vistos ao anoitecer, movendo-se em alta velocidade e exibindo luzes vermelhas, verdes e brancas piscantes, penetrando justamente no espaço aéreo altamente restrito, acima da base aérea de Langley, no estado da Virgínia, onde fica a sede da Agência Central de Inteligência Americana. Segundo documentos oficiais a respeito, aos quais repórteres do jornal Daily Mail tiveram acesso, esses objetos teriam sido vistos sendo liberados do interior de um objeto maior, que teria sido considerado uma nave-mãe, que armazenaria esses drones menores. Chris Mellon, um conhecido oficial sênior que por muitos anos trabalhou na área de segurança do Pentágono, disse ao dailymail.com que o episódio desses drones em dezembro de 2023 foi parte de um padrão muito maior que já vinha afetando inúmeras instalações de segurança nacional. Dois dos aspectos notáveis desses objetos, segundo ele, são o fato de que nossos dispositivos de bloqueio de sinal de drones se mostraram ineficazes e essas aeronaves não estão fazendo nenhum esforço para permanecerem escondidas. Mellon enfatizou que fica claro que eles querem ser vistos, como se estivessem nos provocando. Para alguns, o que estamos testemunhando
pode ser uma combinação de ações a cargo de equipamento avançado usado de fato por agências governamentais e militares, com o intuito de confundir a opinião pública. Com isso, estariam misturando esses avistamentos com eventos reais e aparições verdadeiramente inexplicáveis desse tipo de fenômeno, que sim, estaria também ocorrendo por todo o mundo, prenunciando algo realmente de fora de nossa realidade, segundo muitos ufólogos. Afinal, nada disso nos traz evidências inquestionáveis, nem nos confirma que se tratam de seres ou inteligências de fora da Terra. Já que esse movimento orquestrado e tanta divulgação concentrada de forma massiva inevitavelmente nos força a lembrar o que já apresentamos sobre esse tipo de movimento nos nossos episódios sobre o projeto Blue Beam, e o que já contamos sobre a farsa chamada de Última Cartada, divulgada sistematicamente por Wernher von Braun, e também sobre o que já havia dito Ben Rich, o principal executivo de um grande parceiro de tecnologia aeroespacial americano, quando falou a respeito da real tecnologia que essas empresas já detêm há mais de 40 anos e a população leiga desconhece. Reveja esses episódios ou leia a respeito no nosso livro para conectar os pontos, tirar suas conclusões e poder refletir livremente, com a mente aberta, sobre o que estamos vendo nessa virada de ano. Como já dizia Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades,